Graça e paz a todos, mais uma vez, alguns irmãos vendo pela primeira vez, depois desse tempo de descanso que tiramos, como a pastora Tássia falou domingo passado, né? Domingo passado eu não estava aqui porque nós estávamos ministrando lá na sede. Então, só na quinta-feira, quando reiniciamos, que pude ver alguns irmãos e alguns outros estou vendo hoje pela primeira vez. Depois de um tempo aí que tivemos o culto da virada e depois fomos tirar um período breve de descanso. Então, estou muito feliz em revê-los. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém, queridos? A voz hoje está assim, 60%, 70%. Não está muito boa, não, mas eu sei que vai chegar até o final, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 24. Quero informar que, apesar de não termos trabalho com as crianças hoje, mas as mamães que precisarem usar o berçário para trocar sua criança, para amamentar sua criança, o berçário está aberto para essa finalidade, ok, querido? Em nome de Jesus. Mateus 24. Irmãos, precioso tempo de oração que nós estamos tendo desde quinta-feira. Pastor, não deu para eu vir nenhum desses dias, mas se você conseguir vir amanhã e terça-feira, vai ser muito bom. Não deixe de vir, não, mas eu não peguei do início, não tem problema, irmão. Vem estar conosco em oração, é 1 hora só que nós estamos aqui dedicando ao nosso Deus. Mateus 24, quem encontrou diz amém. Amém. Vai estar no telão também, né, Sara? É Vanessa, né? Vanessa, vai estar aí no telão também, a partir do verso 45. Mateus 24, verso 45 até o 51. O tema da mensagem é Jesus está voltando. Amém? E nós estamos preparados para esse momento? Que seja amém também. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Quem é esse? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Só até aqui, queridos. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Já oramos? Irmãos, só para a gente se situar, Mateus 24 e Mateus 25, eles são conhecidos como sermão profético de Jesus. Então você vai ver os 2 capítulos, se você puder tirar da sua mente essa divisão por um momento, você vai ver um sermão sendo pregado por Jesus. Um sermão que diz respeito aos acontecimentos dos últimos dias, onde Jesus ele aponta verdade ou verdades sobre os últimos dias, sobre a grande tribulação. Você vai ver Jesus falando sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o grande julgamento. Mas, sobretudo, irmãos, nós vamos encontrar aqui Jesus falando sobre a postura que a igreja do Senhor, que antecede esses dias, deve viver. E eu creio que isso é o mais importante. Por quê, pastor? Porque, irmãos, saber que Jesus vai voltar, todos nós sabemos.
Saber que Jesus virá como um ladrão de noite, que não tem uma hora, nem um dia certo, exato, ou conhecido, melhor dizendo, para nós, isso todos nós sabemos. A questão maior, irmãos, é como nós estamos. Qual tem sido a nossa postura como igreja nesse tempo que antecede a volta de Jesus? E aqui, irmãos, são contadas algumas parábolas. Essa, a do servo fiel, do servo bom e fiel, daquele que se preparou. Você vai ver logo adiante a parábola das 10 virgens, e você vai ver logo depois Jesus falando sobre a parábola dos talentos. Mas eu quero me concentrar, irmãos, nessa que nós acabamos de ler, que fala sobre, então, o fiel, o servo fiel e prudente, e o servo mau e infiel, como uma parábola que nos ensina sobre a postura que nós devemos ter nesse tempo que antecede a volta de Jesus. Irmãos, é um grande evento, será um grande momento, mas nós precisamos estar preparados para isso. E a imagem que é retratada aqui é de um senhor que tem muitos bens, muitos servos, muitos recursos, e ele faz uma viagem, ele se ausenta por um tempo. E ele confia ao servo, essa é a parábola que nós lemos, ele confia ao servo uma responsabilidade e também um privilégio de cuidar dos outros servos que estavam ali. É um tipo de um mordomo. Existe um texto paralelo a esse que está em Lucas, e nesse texto de Lucas, a palavra servo é trocada por mordomo. Significa aquele homem que tem acesso à despensa. É como o José na casa de Potifar, em que ele tinha acesso a tudo o que o seu senhor possuía e dava àqueles que trabalhavam para Potifar o sustento, o salário, o alimento. E Jesus, então, ele conta essa parábola. E à primeira vista, irmãos, parece se tratar de dois servos. Existe, então, um servo fiel e prudente e um outro servo. Não existem dois aqui. Na verdade, você vai ver pessoas, estudiosos, que falam que pode ser dois servos. Mas se você for olhar, irmãos, é um comportamento. Na verdade, o que traz aqui são, aliás, dois comportamentos, não dois servos. Um servo apenas, que pode ter dois tipos de comportamento. E ele precisa escolher qual comportamento ele vai adotar até que o seu senhor volte. Então, um servo só que tem a escolha. Diga para quem está do seu lado, diga, você tem a escolha. Diga, Jesus vai voltar. Como você e eu vamos viver? É escolha nossa. Irmãos, a segunda carta de Pedro vai nos mostrar que algumas pessoas, elas não apenas pararam de acreditar na volta de Jesus. Eu estou dizendo pararam porque um dia creram. E elas não somente pararam de esperar, mas elas trabalham para desacreditar, para fazer com que outros que também creram, ou que ainda estão crendo, que eles desistam disso, que eles ignorem isso, que eles sejam indiferentes a isso. Ou seja, vive a sua vida. Olha, essa história a gente já ouve desde que os nossos antepassados existiram. Se você quiser abrir comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, Vanessinha, nos ajuda aí com a sua agilidade. Diz assim, antes de tudo, capítulo 3, versículo 3 da segunda carta de Pedro, vai dizer assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, quando que isso vai acontecer, irmãos? Nós estamos vivendo nesses últimos dias. Nos últimos dias, diz o apóstolo, virão escarnecedores,
com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Verso 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verso 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Tem gente que julga a volta de Jesus demorada. Mas ele vai alertar, irmãos, é demorada para nós. Para o Senhor não, está tudo dentro do relógio de Deus. Está tudo dentro da hora do Senhor. Um dia para o Senhor é como 1000 dias para nós. Então o Senhor não está atrasado. O Senhor não está esquecido da promessa que Ele fez. Só que o apóstolo, ele nos alerta que nos últimos dias, irmãos, haveriam pessoas que deixariam de crer nisso, e que além de deixarem, elas estariam contaminando outras pessoas. Talvez não com uma pregação explícita, dizendo: olha, Jesus não vai voltar não, isso é conversa de crente, isso é conversa de fanático. Olha quanto tempo já se passou, 2000 anos e um pouquinho de que Jesus veio à terra e nada aconteceu, irmão. Se for pela lógica do texto, só passaram 2 dias para Deus, 2 dias e um pouquinho. Você acha 2 dias muito ou pouco? É pouco, irmãos. E ele está mostrando, irmãos, sobre o cuidado que nós precisamos ter, porque esses não virão dizendo isso: Jesus não vai voltar, não. Mas virão dizendo assim: olha, que é isso? Você está vivendo assim? Por quê? Qual é a razão da sua ética? Qual é a razão da sua santidade? Qual é a razão de você continuar sendo um crente, crentão, que não faz determinadas coisas, que se guarda, que não se contamina? Não, vamos viver a nossa vida, porque é isso daqui que nós temos. Carpe diem, viva o dia, como se fosse o seu último, mas não na perspectiva de Deus, mas na perspectiva do homem. Uma perspectiva egoística, hedonista, egocêntrica, que busca apenas os seus próprios prazeres, que não se preocupa no que Deus acha, no que Deus pensa. O Senhor está demorando, vamos viver a nossa vida como a gente bem entender. Irmãos, a pergunta dessa parábola que nós lemos é: como a gente está se comportando durante esse tempo que Jesus está ausente? O Senhor se ausentou. Ele está à direita do Pai. Ele diz: eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei. Só que esse voltarei, irmãos, para muitos é um tempo muito longo. Então eu posso viver com o meu bem entender. No meu último suspiro, eu creio que Deus vai me salvar, porque Ele me escolheu, me elegeu, e entende a eleição como uma coisa equivocada, que dá margem para viver no erro, no pecado. Eu vivo de qualquer jeito, que no meu último suspiro, Deus me salva. Irmãos, e vive uma vida como se Jesus de fato não fosse voltar. Só que o mesmo apóstolo, o apóstolo Pedro, irmãos, ele também fala sobre um tipo de pessoa que continua esperando a volta de Jesus. Ele fala sobre alguns irmãos que não apenas esperam, mas eles também apressam a volta de Jesus. É como se ele estivesse dizendo: Jesus, esse mundo não me cabe mais. Jesus, esse mundo é mau. Eu estou aqui não é para usufruir dos prazeres que esse mundo me dá, porque eu sei que eu viverei prazeres maiores e eternos na tua presença. Esses que o mundo oferece passam de forma breve, de forma rápida. Então, Senhor, eu quero apressar a vinda do Senhor. Eu quero clamar: Maranata, vem Jesus. E eu quero que você leia comigo 2 Pedro capítulo 3, versículo 11.
A Vanessinha vai fazer isso para a gente, para você não perder tempo procurando. Se você quiser anotar, pode anotar. Mas a Bíblia diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Olha só, verso 12, diga comigo: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que é a atitude, irmãos? Esperando e apressando. Não é aquela pessoa que simplesmente se contenta em saber uma verdade. Ah, Jesus vai voltar, né? Beleza. Amém, Jesus, vem. Não, mas ele trabalha para que esse dia aconteça. E aconteça o mais, ele suspira, ele anseia, ele deseja a volta de Jesus. Irmãos, eu fico muito preocupado porque a maioria dos crentes estão sendo preparados para viverem aqui na terra. A maioria dos crentes nos nossos dias estão preparados para passar a eternidade na terra. Não estão mais ansiando o céu. Não se fala muito mais sobre céu. Se fala mais sobre terra, como você pode viver bem aqui. Não está errado. A gente tem que viver de forma sábia, sensata, justa, honesta, agradando o nosso Deus, mas sabendo que a nossa casa não é essa. Sabendo que a nossa morada está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É viver aqui na terra com os olhos lá. É não ficar olhando o meu relógio, mas o relógio do Senhor. Deus, o Senhor está apontando. Se você vai ler Mateus 24, irmãos, você vai ver que é uma cena que mostra um dia que se aproxima, mas de forma muito rápida. É como a dilatação de uma mulher que está prestes a dar à luz. Cada vez mais aquele momento vai se tornando mais curto, mais curto, mais curto, até que aquela vida venha à luz. Assim será o dia de Deus. Existem contrações que a história, existem contrações que a terra, existem contrações que estão sendo dadas, e nós precisamos estar atentos, porque essas contrações estão cada vez mais rápidas. E nós precisamos estar apercebidos disso, porque no momento que nós não esperávamos, haverá o soar de uma trombeta, que é a trombeta de Deus. E nós precisamos estar, como Pedro diz, espere, mas também apresse o dia de Deus. E eu queria, dentro da parábola que lemos, irmãos, perguntar como é que se comportam aqueles que esperam e apressam o dia de Deus. Qual deveria ser o nosso comportamento? Talvez o que eu vou falar aqui você diga assim: não estou assim não. Eu espero que demore muito. Há pessoas que dizem isso: eu espero que demorem demais. Principalmente se eu ainda não casei. Principalmente se eu ainda não fiz aquilo, não consegui aquilo outro. Então, pastor Zezinho, que bom te ver, varão. Nossa, não tinha te visto não, irmã Neuza, que bom, que alegria. Irmãos, quando a gente está aqui, essa luz ofusca um pouquinho a gente. Então, a gente olha para cá, fica encandeado, a gente olha para lá, vê muito anjo reluzindo assim. Fica encandeado. Então, irmãos, qual é o comportamento? Veja que a parábola mostra um servo, mas dois comportamentos que podem ser adotados pelo mesmo servo, depende da escolha. Como ele se comporta nesse tempo da ausência do Senhor. Nesse tempo em que o Senhor foi, mas disse: me espere porque eu vou voltar. Então, irmãos, eu quero lembrar que essa parábola que lemos é uma parábola tanto escatológica, preste atenção nisso, porque ela aponta para os últimos dias. Ela está inserida em Mateus 24, que fala, Mateus 24, 25, que é o sermão profético, mas ela é também uma parábola ministerial. O que é isso? É uma parábola que fala sobre serviço daqueles que estão esperando. Porque é comum a gente pensar que a volta de Jesus será como mais ou menos a gente... Essa semana
Quando eu fui visitar a Diz, ela estava no 7º andar do Hospital das Clínicas. Eu entrei no elevador e fiquei pensando nisso. Que tem gente que acha que igreja é isso. A gente entra, tem uma assessorista, naquele elevador tinha, e eu entrei dizendo assim, 7º, o outro 4º, o outro, e foi. E a gente espera chegar lá, a gente entra, fica tudo ali apertadinho, alguns contatos visuais, algumas pessoas entram conversando, uma desce no andar, outra desce em outro, mas a gente pensa que o céu e a igreja se resume nisso. A gente entrou no elevador, quer ir para o céu. Aí a gente faz alguns contatos no domingo, olha para um irmão, olha para o outro, dá um tchau, conversa um pouquinho, e de repente, cheguei no céu. Isso não é igreja, irmãos. Isso não é esperar nem apressar a vinda de Jesus. Esperar e apressar é muito mais do que cruzar os braços e esperar o nosso andar chegar. É estar envolvido, veja que é uma parábola que trata de serviço. O Senhor viajou e chamou o servo e disse assim, eu te encarrego. É um comissionamento, é um ministério, é um serviço. A igreja está aqui, irmão, não é no elevador, não. A igreja está aqui com as mãos no arado. A igreja está aqui fazendo a obra. Enquanto Jesus não vem, a igreja está atuante, a igreja está trabalhando, porque ela não somente aguarda, ela apressa o dia da volta de Jesus. Irmãos, e nós vemos aqui de forma clara que Jesus encarregou. A parábola que mostra é um comissionamento, é um realizar de um propósito. Nós estamos aqui porque Jesus colocou um propósito a ser realizado por cada um. Ele chamou um servo, vem cá, você vai fazer isso. Está vendo os outros? Os outros estão trabalhando. E você vai sustentá-los, vai alimentá-los. Está aqui a chave da despensa. Não faltará provisão, mas você tem que mantê-los ativos, trabalhando, felizes, corados, alimentados. Você não vai se esquecer de nenhum deles, tá bom? E o Senhor viaja. E o dever daquele servo é fazer o quê? De manhã, gente, comida na mesa. Vamos lá. Mais tarde, comida, vamos tomando água, vamos lá, à noite, olha aí um lanchinho à tarde, olha, é manter o povo trabalhando, alimentado. É um ministério. Você diz, é isso, pastor? Foi isso que Jesus disse que aquele servo faria. Dar-lhes o sustento no seu tempo, na hora certa. Porque eles continuam trabalhando, eles precisam estar ativos. E eles não farão isso caso estejam fracos. Então mantenha-os alimentados, cuide deles, faça o seu propósito. Irmãos, tem gente que acha que um propósito é algo assim, eu vou salvar a humanidade da bomba atômica. O ministério que Deus me deu é resgatar todos os perdidos da terra. Não, você vai resgatar, mas todos você não vai dar conta. Faça aquilo que Deus te deu para fazer. É pouco aos seus olhos, mas é o que Deus te deu para fazer. É o que Deus te encarregou, te comissionou. Faça, realize o seu propósito. E eu pergunto, qual é o seu propósito, irmão? Ah, pastor, meu propósito é, sei lá, casar, fazer uma faculdade, construir uma casa de 2 pavimentos, uma piscininha, uma churrasqueirinha. Aleluia. E amém. Morrer, pagar a conta a vida toda. Você paga a conta até hoje, vai pagar até o dia de você morrer. Irmãos, para morrer, para nascer, tudo a gente paga. Pensou que vida é essa? É essa a sua missão? É esse o seu propósito? Ou Deus tem algo maior do que isso? E nós precisamos entender porque Deus nos trouxe à existência, irmãos. Porque nós estamos aqui, não é para realizar um propósito particular, uma ambição pessoal.
é para ouvir o que Deus me disse para que eu faça. Olha, servo, eu estou viajando, tá bom? Eu vou ficar um tempo. Que dia, Senhor, o Senhor vai voltar? Não te compete saber. Te compete fazer o que eu estou te mandando fazer. O que é, meu Senhor? Você vai alimentar os meus servos. A minha provisão estará à sua disposição. Você vai lá todos os dias, naquele mesmo horário, naquela mesma hora, fazendo todo dia a mesma coisa. E todo dia a mesma coisa. E todo dia a mesma coisa. E todo dia a mesma coisa. Isso cansa. Será que é isso que Deus tem para mim? Será que é esse o propósito que Deus tem para mim? Irmãos, existem algumas qualidades que eu quero correr com elas. Daqueles que esperam e apressam. E eu percebo na Bíblia, irmãos, que Deus mostra algumas características, algumas qualificações dessas pessoas. Pastor, eu ainda não vivo isso, então comece a viver, irmãos, é um desafio para todos nós. Primeira coisa que nós vemos na palavra de Deus, irmãos, que aqueles que apressam o dia de Deus, sabem que tem algo a fazer para Deus. E eu pergunto mais uma vez, o que é que você tem feito para Deus? O que Deus te encarregou para fazer? Talvez seja você orar pelos seus colegas de faculdade e ganhar uma pessoa só lá. Como assim, pastor? Tem muitas, tem centenas. Mas às vezes Deus te colocou para você ganhar uma. Você só vai saber no final da eternidade, lá no final da sua vida. Foi isso que eu te dei para fazer. Ô Ananias, rapaz, você só aparece uma vez na Bíblia para mostrar que você orou por Paulo. E o Ananias desaparece. Tá bom, Senhor, mas foi isso que o Senhor me deu para fazer. Eu fico pensando em José. José não dá uma palavra na Bíblia, irmão. Não é um pregador, mas foi aquele que geriu aquele momento tenso que Maria viveu. E cuidou de Cristo, Filho de Deus, como se fosse o seu próprio filho. Nossa, quanta expressividade, quanta notoriedade. Às vezes Deus não te chamou para isso, mas fazer exatamente o que Ele disse para você fazer. Aqueles que apressam a volta de Jesus, eles oram pela volta de Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse 22:17 que o Espírito e a noiva dizem, vem. Às vezes é só o Espírito que está aí clamando e a noiva parou de clamar. Às vezes o clamor da noiva está destoando do clamor do Espírito. Enquanto o Espírito está dizendo, vem Jesus, a noiva está dizendo, agora não. Vem, agora não. Vem, agora não. E nós precisamos alinhar o nosso coração, irmãos. A noiva precisa clamar pela vinda do noivo. Que paixão é essa? Que amor é esse que não deseja mais o seu amado? Vem, Jesus. Você pode dizer, vem, Jesus. Você pode dizer, Maranata. Aleluia. Aqueles que apressam, irmãos, eles também oram pela salvação das outras pessoas. Por que é que o Senhor não voltou ainda? Pedro vai dizer, porque Ele é longânimo para com vocês, não querendo que nenhum de vós pereça. E a palavra, irmãos, nos orienta. Paulo fala a Timóteo, dizendo antes de tudo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todas as pessoas. E ele vai dizer no verso 3 que isso é bom e aceitável diante de Deus, que deseja que todos sejam salvos. Veja que ele conecta a oração sobre a salvação. Deus quer salvar, mas quantos têm orado? Pelos vizinhos, pelos parentes, por aqueles que trabalham junto com você. Quantos de nós temos pago um preço em oração? Isso é bom e agradável diante de Deus. Eu não quero morar só no céu, irmão. Jesus foi preparar morada e tem muitas moradas lá. Talvez essa morada é para aquele que você deve começar a orar hoje, ou aquele que você já tem orado. Mas eu quero te incentivar, você que espera, deve também apressar
orando por aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Eu queria te convidar a isso. Coloque a partir de hoje, se você não tem, uma pessoa que você gostaria de vê-la na presença de Deus. Uma pessoa que você gostaria de dizer: Deus, eu vou orar por essa pessoa. E eu só vou parar de orar no dia que eu souber, porque talvez você não veja, mas que pelo menos eu saiba que ele entregou a vida para Jesus. Quem está disposto a orar por alguém? Coloque alguém na sua relação. Coloque alguém na sua oração que ainda não entregou a vida a Jesus. Aqueles que apressam, irmãos, eles também pregam o evangelho com e sem palavras. Como assim, pastor? A Bíblia diz, Mateus 24, que o evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então a igreja precisa testemunhar, precisa pregar. Irmãos, onde você estiver, fala de Jesus, fala das grandezas de Deus, fala do que Deus tem feito, do que Deus é. Insere um versículo bíblico. Irmãos, o Espírito Santo vai alinhavando, vai costurando. De repente você está pregando para a pessoa. Eu lembro, eu já contei isso aqui, no dia que eu preguei para uma pessoa, eu disse: meu Deus, qual gancho o Senhor vai me dar para eu entrar no evangelho? Me dá um gancho. E aleatoriamente, como é seu nome? Ele, olha o nome do sujeito, Adler. Adler. Eu digo: não tem ninguém na Bíblia que chama Adler. Aí eu disse assim: rapaz, Adler lembra Abner. Nada a ver. Abner. Foi um general. Ele olhou para mim, eu digo: pronto. Agora como é que eu faço para chegar em Jesus? Que era comandante do Saul. Nem para ser comandante de Davi. E eu fui, irmãos, emendando, eu não sei se ele entendeu nada. Eu fui emendando até chegar em Jesus. E eu disse assim: se você quiser, pode aceitar Jesus agora. Irmãos, e o homem aceitou. Mandei mensagem para ele esses dias, e aí está firme. Ele: estou, pastor. Ele mora em Esmeralda. Está numa Batista Getsemane. Getsemane não é Lagoinha, está participando de célula, está fiel a Deus. Irmãos, eu não sei, mas a gente tem que pregar Jesus do nada. Tem gente que diz assim: que horas? Ei, quantas horas? Essa pessoa diz assim: tantas horas. Diz: é hora de aceitar Jesus também. Tudo ele emenda. É assim, irmão, a gente tem que pregar Jesus a tempo e a fora de tempo, amém? Então pregue, porque assim você está apressando a volta de Jesus. Além disso, irmãos, a gente prega com obras. Mateus 5,16 diz que assim brilha a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Irmão, crente tem que fazer alguma coisa. A gente fica vendo aí, irmãos, muitos que não têm a esperança que a gente tem. Muitos que não têm a certeza da vida eterna que a gente tem, e estão fazendo. Eu louvo a Deus, irmãos, pela Hebron. Não estou aqui para... mas eu louvo a Deus porque cada desafio que é lançado. Nós temos aí, irmãos, tantas coisas para fazer. Não dá para a gente alcançar, abarcar todas as necessidades, mas aquelas que a gente consegue, eu tenho visto os irmãos se esmerando, se dedicando, e eu louvo a Deus por isso. Mas é uma palavra não de que nos conformemos, irmãos, mas que ambicionemos por mais, mas que queiramos mais, não para trazer luz para Hebron, mas para sim brilhar a nossa luz, para que os homens vejam a glória de Deus sobre nós. Isso é pregar o evangelho também. Aqueles que apressam a volta de Jesus, eles servem ao corpo. Veja, o encargo desse servo da parábola era dar comida aos seus conservos, aos seus companheiros. Era o que ele tinha que fazer. E eu vejo, irmãos, exatamente isso como a sincronia do corpo de Cristo, onde cada membro faz um trabalho para auxiliar o outro membro. Para que o meu coração está trabalhando para auxiliar os outros membros bombeando ali, trazendo vida, para que o meu corpo funcione com eficácia. Então, quando você faz a sua parte como corpo, como membro do corpo,
você está beneficiando os demais. Só que muitas vezes, irmãos, a gente está no lugar errado. Eu tive um quadro de sinusite esses dias. E eu fiquei com as vias aéreas, irmãos, interditadas. E eu não consegui respirar. A razão disso foi que a minha respiração se deu através da minha boca. Graças a Deus por isso, porque senão eu teria morrido. Como é que você não... Mas ela não foi feita para isso. O resultado está aqui na voz. A voz que não está saindo direito. Então, irmãos, qual é a importância de eu saber o meu lugar no corpo de Cristo? Eu não estar me desgastando fazendo algo que não é para que eu faça. Às vezes eu sou o ouvido e estou querendo respirar. Às vezes eu estou vendo um irmão aqui e quero ficar no lugar dele, mas não é porque Deus me chamou para isso. É porque eu gostei, eu achei bonito, eu acho os olhos dele bonitos. Eu queria ser o olho, eu queria olhar para as pessoas. Mas esse é o ouvido, irmão. Esse é o nariz. Assim como o olho vê coisa que não gosta, o nariz cheira o que não gosta também, e assim por diante. Nem tudo a gente faz porque gosta. A gente faz porque Deus nos chamou para fazer. Então eu te pergunto, Deus te chamou para quê, irmão? Qual é a sua função no corpo? Em que parte você se encaixa para que os outros irmãos sejam nutridos, sejam abençoados? E eu quero te desafiar a começar a orar e não se contentar em apenas participar de programações, mas ser ativo, mas ser participativo, às vezes não aqui dentro, irmãos. Porque veja bem, irmãos, e esse ministério vai muito além das paredes. Nós muitas vezes estamos só focados no que eu posso fazer aqui na hora do culto, que é importantíssimo. Mas a segunda-feira está aí, a terça-feira e os outros dias da semana, e o que nós temos feito para abençoar o corpo, para nutrir o corpo. Às vezes ninguém está vendo, mas você está ali ajudando alguém a crescer na fé, um novo convertido a se tornar mais forte. Através da sua vida, você está abençoando outros. Então eu quero te desafiar também. Hoje é uma noite de desafios, irmãos. Porque Deus está desafiando a igreja a não somente passivamente esperar a sua volta, mas ativamente apressar a sua volta. Então nós precisamos servir uns aos outros. Aqueles que apressam, irmãos, buscam uma santidade de vida. Diga comigo, aqueles que apressam a volta de Jesus, eles buscam uma santidade de vida. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, como vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Como é que vive? De forma santa e piedosa. Para de ficar olhando para quem não deve, de ficar mirando em quem não deve. Se você vai para a internet, irmão, você deixa de ser crente. Você vai começar a olhar a vida de homens, mulheres de Deus, que estão aí nas redes. Tanto testemunho, irmãos, que a gente se entristece. E tem crente que fica se mirando neles. Mas o pastor, mas a missionária, não sei o que do Pix, e não sei o que. E tanta balela, irmão, para de olhar para eles. Uai, você está no foco errado. Tem que viver uma vida santa, porque o nosso Deus é santo. Irmãos, e hoje está muito relativizado tanta coisa. Não, está aí, tranquilo, pastor. Uma vez eu estava pensando sobre isso. As pessoas hoje estão suavizando o que era para ser um peso. A vida está torta e a pessoa está dizendo que está numa boa. Está dizendo que está bem, quando não está. Precisa consertar, precisa alinhar a vida, precisa dizer: Deus, qual área da minha vida? Às vezes é a minha língua que está maior do que a minha fé. A língua está destruindo, a língua está sendo usada por Satanás.
Às vezes os meus pensamentos, minha conduta, irmãos, as pessoas não sabem que se quer que a gente é crente, não é porque a gente não fala, não. É porque elas não veem. Nós precisamos viver uma vida de santidade, sim, sim, sim. Não é legalismo não, irmãos. Não é, agora vai ter ali 1 metro, uma trena para medir o tamanho. Mas, irmãos, não é isso. Não é um legalismo vazio. Não, é vida de santidade. Às vezes a pessoa está ali, irmãos, bonitinho, cheirosinho por fora, mas está igual um sepulcro caiado por dentro, está com maldade, está com impureza, e também, irmãos, o exterior reflete tantas coisas que a gente precisa colocar diante de Deus. Deus não dá para mim, não. Deus, eu preciso mudar. Deus, eu preciso consertar. Uma vez eu parei um jovem, e aí eu conversei com um jovem, eu disse: aí fulano, está tudo bem? Está tudo bem, eu vi que você está namorando. Estou namorando, pastor. E aí, como é que está o namoro? Está bem. Mas está bem mesmo? Como é que está a vida de santidade? Pastor, a gente já foi para a cama umas vezes aí, mas tão normal assim? Tão tranquilo assim, gente? Ô irmão, não é assim não, irmão. Não tem que ser normal, não. Você não casou, irmão. Não, pode tocar nessas áreas, não. Porque sair da igreja, irmão, presta atenção. A gente precisa colocar a nossa vida diante de Deus, como deve ser a nossa vida, se a gente sabe que Jesus está voltando. Jesus vai dizer assim: ó, bonitinho, estou voltando amanhã, você está pronto? Espera aí, Senhor, deixa eu consertar a minha vida. Não, Ele não vai dizer. Ele não vai falar. Ele virá. E a Bíblia diz, irmãos, quem é santo, se santifique mais. Quem é justo, pratique justiça, mas quem é impuro, continue na sua impureza. Porque não dá tempo para ficar ainda, irmãos, ali tentando pagiar, tentando amaciar para a pessoa achar que deve mudar. Não, irmão, já está na hora. Eu não estou falando, irmão, de crente que está começando, não. Eu não estou falando de crente que está chegando na igreja, aceitou Jesus ontem e que ainda não sabe, irmãos, como é que é a vida cristã. O Espírito ainda está trabalhando, ainda está sendo discipulado. Eu falo de crente que tem anos de igreja, que está vendo uma vida torta. Às vezes o pastor não sabe, irmãos, e eu não sou 007. Eu não sou de ficar escrafunchando a vida de ninguém em redes sociais. Não sou. Às vezes me chega. Mas, irmãos, cada um de nós temos que ter consciência diante do Senhor, que vê todas as coisas, que conhece o nosso coração. Como deve ser a nossa vida? A vida tem que ser de maneira santa e piedosa. Irmãos, aqueles que esperam, eles continuam. Veja bem, quando aquele Senhor voltou, verso 46 da parábola que lemos: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Irmão, você sabe qual é a maior dificuldade? Não é de começar, é de permanecer. Vou repetir. A maior dificuldade de um crente não é começar a fazer a coisa certa, mas é permanecer. Quanto tempo aquele Senhor demorou? Não sei. Todo dia, irmãos, quem é dona de casa, levanta a mão e dá glória a Deus. Aí você diz assim: pastor, a primeira parte foi fácil, a segunda foi difícil. Eu levantei a mão, mas dá glória a Deus por ser dona de casa. Porque, irmãos, a rotina de uma dona de casa, ela não tem muitas alterações. Acorda a tal hora, faz o café para o maridão que vai sair para trabalhar, arruma os filhos para a escola, arruma a casa, lava banheiro, prepara o almoço. Chega o almoço, todo mundo come, ela dá uma descansadinha de 5 minutos, lava as louças e pá, e já manda a menina, aí o marido está chegando, aí tem que lavar a roupa dele, que ele vai sair amanhã, aí o marido chega, e ainda chega com cara fechada, fedendo pra caramba, e quer um beijinho dela, e ela, e aí no outro dia, a mesma coisa.
A parábola está mostrando, irmãos, que o difícil não é o servo dizer assim: ah, certo, o Senhor quer que eu alimente os outros. Não, é ele continuar fazendo isso todo dia, da mesma forma, a mesma coisa, todo dia, servindo. Aqui está a comida, aqui. Bem-aventurado é aquele servo quando o Senhor vier achar fazendo assim. Servindo com fidelidade, amando com fidelidade. Esse é o servo fiel. O Senhor vai chegar e vai estar todo mundo alimentado. Não, mas o Senhor passou 10 anos para voltar. E tinha comida para 10 anos. E você continuou fazendo isso, servindo o pouquinho que você podia, com fidelidade. Você não abriu mão, você não desistiu. Você não... Agora, existe o outro, como se comporta, para a gente finalizar? Como se comporta o outro tipo de servo? Aquele, verso 48, mas o que acontecerá se aquele servo mudou o comportamento? Porque ele é mau. Ele disse consigo, ele disse para quem, irmão? Para si mesmo. Já vê que o caráter, que a índole dele é de alguém que só pensa em si. Ele não falou isso para os outros, ele não falou isso para Deus, ele falou isso para ele. Ele disse consigo mesmo: meu Senhor demora. Ih, Jesus vai voltar? Não, pastor, o senhor está nessa história até hoje. Vai demorar muito ainda. Pelos meus cálculos escatológicos, isso ainda falta acontecer, que isso falta acontecer, isso ainda vai acontecer, mais uns 2000 anos pela frente. Vai nessa. Vai nessa. Ele demora a vir. Meu Senhor não vai vir agora, não. E aí, verso 49, ele começa a espancar os seus companheiros. Você não quer comer não, miserável? Pá! A paciência acabou. Meu Senhor foi, aqui quem manda sou eu. A chave da despensa está comigo. E agora vai ser do meu jeito. Ele começa a espancar. Você vê que quem, irmãos, vive sem essa perspectiva da volta de Jesus, os relacionamentos dessa pessoa são meio conturbados. Ele não fala com a metade dos seus colegas, com seus irmãos. Ele tem tratamento hostil com as pessoas. Veja, quem espera, irmãos, ele está servindo. Aquele chato que deixa a comida pela metade. Aquele que reclama: não, esse arroz está duro. Essa carne está mal passada. E era ele que precisava dar comida a seu tempo. Irmãos, aquele outro servo mau, ele partia para o ataque. Ele começou a espancar os seus irmãos, os seus companheiros, os seus conservos. Veja, irmãos, nós precisamos pensar como é a nossa relação com as outras pessoas. Pastor, o que é que isso tem a ver com a volta de Jesus? Tem tudo. Como é que está a minha relação com os demais irmãos? Como é que está a minha relação com os demais servos de Cristo? É pastor que fica brigando na internet com outro pastor, porque dá like, irmãos, essas coisas. Alguém disse que não é difícil lotar uma igreja. É só, veja bem, ele disse assim: se você estiver passando na rua e ver muita gente, pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim, porque tem gente que se ajunta para ver, por exemplo, uma tragédia. Tem gente que prefere a filmagem do que socorrer uma vítima. Peraí, eu sei que você está morrendo, mas peraí, deixa eu... Olha, gente, ele está morrendo, olha, eu estou perto dele, gente, olha aqui, sou eu mesmo. Gente, olha, ele agonizando, gente. Liga, infeliz, pelo menos liga para um SAMU. Não, mas Irmãos, é conturbado, ele começa a atacar os outros, ele começa a brigar com os outros, é falta de perdão. Irmãos, quando a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Como é que a gente quer entrar no céu se a gente está carregando um monte de gente nas nossas costas que a gente não perdoou? E a gente vai acumulando esse tipo de atitude. Aquele servo, ele começou a espancar, e mais, ele começou a comer e beber com os bêbados, com
as ralés. Ele começou a fazer orgias, festas, banquetes, chamando a galera para comer na mansão do Senhor dele, com o dinheiro que não era dele, com a comida que não colocou ali na despensa, era tudo do Senhor dele. E ele usou para se banquetear, começou a chamar a galera da noitada e disse assim: ei gente, BL, vamos comer hoje, tem comida aqui na casa do meu Senhor, quem vai bancar? Eu. Não é teu? O que é que você tem feito com os recursos que não são seus? Sua vida não é sua, seu tempo é Deus quem te deu, sua saúde, seu dinheiro, o que você tem feito com isso? Esse homem pegou os recursos do seu Senhor e começou a viver uma vida de prazeres da carne, começou a se banquetear e viver de acordo com o seu prazer carnal, o seu prazer mundano. Ele perdeu o temor, ele perdeu aquela sensação. Irmãos, eu já ouvi pastores que foram tratados pela comissão de ética, por exemplo, que continuavam pregando, e vidas continuavam se convertendo. E aí um dia chegaram para ele, afastaram, a comissão de ética foi ter aquela conversa com ele e disse assim: mas você já está em pecado há anos, como é que você continuava pregando? E essa pessoa disse assim: eu via Deus abençoando, eu via pessoas se convertendo. Aquilo no início era desconfortável, mas depois ficou normal. Ele saía do púlpito e ia encontrar com a amante, perdeu o temor. Irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração, que é muito enganoso. O nosso coração, irmãos, ele dá ao início alguns sinais de alerta, mas depois aquilo vai sendo corrompido pela nossa consciência e vai silenciando. De repente a gente não está sentindo mais aquele peso. De repente é fácil eu vir pregar com a vida em pecado. De repente é fácil fazer o que eu sempre fiz com a vida torta. Vamos chamar, vem cá gente, vamos fazer uma noitada aqui com os bêbados, vamos fazer uma orgia aqui. Foi isso que esse senhor, quando ele chegou, está em festa a casa, está a gente vomitando ali, está a gente fazendo o que não deve ali, e o senhor está dizendo: o que é isso? Que lugar é esse? É a minha casa. Cadê o servo que eu deixei aqui para cuidar? Aí está lá o cara tungado. Senhor, não sabia que o senhor vinha hoje. Senhor, se eu soubesse, eu não teria feito isso. Perdeu o temor. Perdeu aquele senso, irmãos, de que a punição, ela pode não vir naquela hora, porque esse pastor dizia assim: eu esperava no início que, sei lá, Deus fosse me castigar, mas nada aconteceu. Eu preguei, mas não aconteceu nada. Eu não fui morto, eu não morri, eu não caí, não tive um ataque fulminante. Estou aqui pregando. Está tudo bem comigo. Não é porque não veio agora que não vai vir depois. Esse é o problema, irmãos. Porque o que vem agora, às vezes, usa para uma correção. Deus, com misericórdia, trata aquela pessoa, permite uma situação e ela volta à sobriedade. Mas e quando isso não acontece de imediato? A pessoa vai vivendo aquela vida, mas, irmãos, uma coisa é certa: a punição virá. Versículo 50: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe. Verso 51: irá aplicar-lhe um castigo severo. É isso que tem ali? É isso mesmo, irmão, que você está vendo? Qual vai ser o castigo? Severo.
Ah, mas Deus é amor. Deus é lindo, fofinho. Já vi gente dizendo assim, Deus é um ser quentinho e fofinho. Uma midiática aí, esquisita. Irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Preste atenção, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou finalizando. Tem gente que diz assim, não, mas, ó, pastor, aqui, ó. Uma vez salvo, acabou. Na última hora, ele vai perder o galardão. Eu já vi, eu li vários comentários, irmãos. E alguns deles dizem assim, não, isso se trata de perda de galardão. Meu irmão, eu nunca vi na Bíblia um lugar que tivesse choro e ranger de dentes que não fosse o inferno. Eu não vi na Bíblia dizendo que o céu vai ter choro e ranger de dentes. A gente não crê no purgatório. A gente só crê céu e inferno. Céu e inferno. Eu pergunto, no céu tem choro e ranger de dentes? Então onde é que vai ser isso? Significa que esse servo, que Deus deu a ele um encargo, e que ele agiu como se ele não fosse voltar, e que viveu uma vida totalmente desalinhada à vontade de Deus, começou a espancar, começou a viver uma vida de prazeres, perdendo o temor. Irmãos, não tem outro lugar. Vai ser condenado com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Concluo. Irmãos, a nossa geração hoje, ela já tem esperado essa promessa há mais de 2000 anos. Mais. Jesus vai voltar. Isso já tem mais de 2000 anos. Para nós, é muito tempo. Talvez você ouviu isso da sua avó que era crente. Quem já ouviu isso da avó que era crente? Do pai? A gente ouve. Talvez você já está pregando para outras pessoas isso. E você se pergunta assim, mas será que Jesus vai voltar mesmo? Nada aconteceu até agora. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a julguem como tardia, mas Deus está dando a nós um tempo de arrependimento. E eu não estou falando, irmãos, dando ao mundo apenas, aqueles que estão na igreja também. Porque esse servo daqui, ele não estava lá, ele estava dentro. Ele estava na casa, ele era servo, ele era mordomo, ele tinha um privilégio de ter controle, vamos dizer assim, de poder servir, de liderar, de ter a despensa à sua disposição, a palavra à sua disposição. Ele tinha a oportunidade de fazer um serviço, de tratar os outros servos com amor, com fidelidade, de honrar a ausência do Senhor. Ei, o Senhor não voltou, mas a casa é dele, os recursos são do meu Senhor, e eu não vou tratá-lo de qualquer maneira. Eu sou um servo do Senhor, e eu vou esperar, porque ele prometeu que vai voltar, então ele vai voltar. Eu não sei quando, mas quando ele voltar, que ele me veja fazendo aquela mesma coisinha que eu sempre fiz, servindo, amando, perdoando, caminhando segunda milha, mas que ele me encontre fazendo assim, sem esmorecer, sem reclamar, sem desanimar. Não, irmãos, vai ter muita gente que está dizendo assim, está demorando. Deus está dando a todos nós um tempo de arrependimento. Aquele que é puro, se purifique, se santifique, porque Jesus está voltando. Mas aquele que diz assim, não, hoje é o tempo de se arrepender, de dar meia volta e de dizer, Deus, eu vou viver como quem espera, mas também vou viver como quem apressa a vinda de Deus. Talvez seja a hora da gente confessar. Confessar o que, pastor? Eu não tenho ansiado. Eu tenho vivido tão bem aqui na terra. Estou comendo picanha toda semana, só que não. Ah, pastor, está tão legal, consegui meu emprego, estou ganhando bacana. Está fazendo o quê?
Só juntando aqui, irmão. O que é que a gente tem feito para o nosso Senhor? Baixa a sua cabeça, fecha seus olhos. Essa é uma pergunta que você e eu precisamos responder. Temos esperado e apressado esse dia. Quando o Senhor vier, como que Ele vai nos encontrar? Como que o Senhor vai me encontrar? Como que o Senhor vai te encontrar? De que maneira? Com qual comportamento? Com qual atitude? Senhor, eu me cansei. Senhor, foi tão exaustivo. Senhor, não foi fácil. Mas o Senhor me sustentou. O Senhor cuidou de mim. E eu pude, Senhor, perseverar naquela rotina tão exaustiva. Vamos orar, queridos. Essa sua oração. Diga, Deus, eu quero assim como Espírito dizer, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Minhas lamparinas Você ficar de pé. estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, bem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Estão acesas. Oh, Jesus. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim.
que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Seja essa uma oração de quem quer apressar a vinda de Jesus. Seja essa uma oração de quem quer consertar a sua vida. Seja essa uma oração de quem está dizendo: Deus, me ajuda a me manter fiel naquilo que o Senhor me confiou para fazer. Tantas coisas, Senhor, vem para me desanimar, mas firma a minha vida, Senhor, firma os meus passos. Senhor, oramos nessa hora, meu Pai, como aqueles que esperam, mas também apressam o dia da vinda de Jesus. Nessa noite, Jesus, nós pedimos a Tua misericórdia pelas vezes que temos distraído, no sentido de imaginar que o Senhor tarda, que o Senhor está demorando e que a gente pode viver como a gente achar que deve, até porque o Senhor não vai voltar agora. Ah, Deus, dá-nos um coração vigilante, dá-nos um coração fiel à promessa, porque quem prometeu há de cumprir. Ele disse: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então é nessa palavra que nós estaremos firmados. Espírito Santo, aplique essas verdades ao nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa hora, Senhor, que o Senhor esteja reacendendo essa chama da devoção, da santidade. Senhor, em nome de Jesus, que como cantamos, as nossas vestes estejam alvas e que as nossas lâmpadas continuem acesas, porque o nosso Senhor virá. Aquele que há de vir, virá e não tardará. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos declarar isso: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez: Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. 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 Aleluia.